Olá! Nesse vídeo nós vamos lidar com o problema da interpolação, que é como obter valores para determinados pontos quando você só conhece a função em alguns poucos pontos. Por exemplo, a gente costumava fazer censo populacional de 10 em 10 anos e você gostaria de estimar qual era a população no ano 2, no ano 3, depois do último censo. A técnica em particular que eu vou apresentar aqui é a interpolação por polinômios de Lagrange. A primeira pergunta é por que polinômios? Porque polinômios são funções fáceis da gente lidar e são bem comportadas, contínuas, deriváveis, etc. E além disso, a gente tem uma ferramenta auxiliar, que é a expansão em série de Taylor, em que você consegue escrever uma função em termos de polinômio. No caso mais simples, você tem dois pontos e você quer saber o valor da função dentro desse intervalo, para qual você não tem. Esse problema, na verdade, é bastante complicado, porque por dois pontos não só passa uma reta, passa uma infinidade de curvas. Se você não tem ideia de qual é a função, né, que deveria ser respeitada por esses pontos, fica difícil você estimar qual é a função que melhor representa o que está acontecendo no intervalo. Aqui, por exemplo, o caso mais simples é da reta, que passa por dois pontos, mas poderia ser uma função do segundo grau, ou do terceiro, ou mesmo raiz quadrada, ou nem ser uma potência, podia ser um exponencial, logaritmo, etc. Como que a gente resolve isso? A gente resolve isso ou adicionando mais pontos, para tentar eliminar as outras, ou tendo uma ideia de qual é o fenômeno que está por trás desses pontos experimentais. Para entender o problema, nada melhor que uma aplicação. Então imagine que você tem aqui 4 pontos, que eu chamei de 1, 2, 3 e 4, e que você quer passar por eles uma curva. No problema de interpolação, você não está interessado no que acontece fora do intervalo de onde você conhece os pontos. Está interessado, por exemplo, em pontos entre 1 e 4. Fora do intervalo da interpolação é a extrapolação. Então, como que eu escolho um polinômio que passa por esses 4 pontos? Na verdade, um polinômio que passe por 4 pontos deve ser um polinômio do terceiro grau. Então a gente precisa encontrar os coeficientes desse polinômio de terceiro grau. Vamos montar esse polinômio aos poucos. Por exemplo, um caso bastante simples de um polinômio passando por uns pontos são quando esses pontos são as raízes desse polinômio. Aqui eu posso fazer o polinômio que é x menos x0, é o produto de x menos cada uma das raízes, no caso aqui 1, 2, 3, 4, e esse polinômio vai ser zero exatamente quando ele passa por um desses valores. Aqui está tranquilo. Mas não é isso que eu quero que o polinômio não passe só em zero, mas passe nesses pontos. Observa que aqui, para ter 4 raízes, então eu tenho um polinômio do quarto grau que eu escrevo dessa forma. Então, entender essa curva aqui é fundamental para a gente entender o método de polinômios de Lagrange. Por exemplo, eu posso escolher não passar pelos 4 pontos, porque eu disse que era um polinômio do terceiro grau que deve resolver esse nosso problema, mas passar por 3 deles. Então, por exemplo, esse polinômio aqui passa como raiz em 2, 3 e 4, então ele vai ser o produto x menos x1, x menos x2 e x menos x3, aqui tendo valores 1, 2, 3, 4. Ele passa por esses valores, mas eu não sei qual o valor que ele vai assumir em 1. Eu sei que é diferente, tá? Então o que eu faço? Se eu pegar esse polinômio, que é do terceiro grau, e dividir pelo produto x0, que é esse valor aqui, menos x1 vezes x0 menos x2 vezes x0 menos x3, eu garanto que quando x for igual a x0, o numerador é igual ao denominador, então ele vai passar em 1, então basta multiplicar pelo valor da função, ou o valor desse ponto aqui em 1, para que esse polinômio, então, passe por 1 e passe por 0 em todos os outros. Tá? De novo, entendido esse passo, fica fácil a gente montar o nosso polinômio de Legendre. Porque eu posso escolher uma função agora que seja 0 em 1, em 3 e 4, passe só em 2, passe só em 3 e passe só em 4. A soma desses 4 polinômios vai dar o polinômio que eu quero, porque afinal
ele vai passar exatamente nos 4 pontos quando eu somo, porque em um deles ele é diferente de 0 e igual a esse valor, e nos outros 3 ele é igual a 0. Então a soma vai dar esse valor. E além disso vai ser um polinômio do terceiro grau. Então aqui está o que eu fiz, ó. Esse polinômio em amarelo passa só por 1, o polinômio em rosa passa por 2 e é 0 em 1, 3 e 4, o polinômio laranja é 0 em 1, 2 e 3 e só não é em 4, e o polinômio em azul é 0 em 1, 2 e 4 e passa só em 3. A soma desses polinômios dá essa figura, aqui pode acreditar nisso, então uma figura suave que passa por 4 pontos, do jeito que eu quero. Então essa é a maneira de eu escrever meu polinômio. Se eu quero um polinômio que passe por n pontos, eu vou fazer, na verdade, n polinômios intermediários, aonde cada um desse polinômio passa só em um ponto e é 0 nos outros. Vamos botar isso da forma matemática. Então, se eu tenho n mais 1 pontos de 0 até n, eu vou ter um polinômio de grau n. Eu vou construir, então, n mais 1 polinômios, aonde o polinômio k vai ser esse produto, é o produto da diferença do x de k, que é o ponto que eu quero que ele passe, menos todos os outros. Nota que aqui pula de k menos 1 para k mais 1, porque o k não está aqui. E aqui é o polinômio com, ao invés de estar escrito o x de k, que é o valor do x que eu quero, vai estar escrito x. Então é um polinômio grande. Esse é um dos n mais 1 polinômios, que ele pode ser escrito de um modo mais compacto, na forma de um produtório, de igual a 0 até n, mas com i diferente de k, no numerador e denominador. Portanto, essa expressão aqui que assusta fica super compacta, e para montar o meu polinômio de verdade, eu multiplico pelo valor de x naquele ponto vezes esse L de k. Vamos fazer uma aplicação bastante simples. Um polinômio que passe por 2 pontos. Como a gente sabe, um polinômio de menor grau que passa por 2 pontos é a reta. Então eu tenho 2 pontos x0, y0 e x1, y1. Utilizando essa fórmula que eu acabei de mostrar, o polinômio L0 é x menos x1 dividido por x0 menos x1. E o polinômio 1 vai ser x menos x0, é sempre o índice do que eu estou calculando, e aqui x1 menos x0. Então, com esses dois polinômios, eu crio o meu polinômio, enfim, de Lagrange, que é o y0 vezes o L0 mais o y1 vezes o L1, onde y0 e y1 são dados, são os pontos que eu quero que o polinômio passe neles. Substituindo L0 e L1, eu obtenho essa expressão e eu posso mostrar que essa reta passa nos 2 pontos. Por exemplo, se x for igual a x0, aqui eu vou ter y0 x0 menos y1 x0, que vai cortar com esse termo, tá? Então eu vou ter y0 x0 menos y0 x1, ou seja, y0 x0 menos x1, que corta com o denominador e sobra só o meu y0, como era esperado, tá? Então ele passa realmente por 2 pontos. Mas 2 pontos é fácil? Vamos ver isso na prática. Para fazer o teste do polinômio de interpolação, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar uma função que eu sei qual é e vou escolher alguns pontos dessa função. E vou pedir que meu polinômio interpolador passe por esses pontos. Essa função não vai ser um polinômio, pode ser, por exemplo, o seno. Então eu preciso primeiro gerar os pontos da função para os quais eu quero que o polinômio passe. Depois eu gero o polinômio e comparo a diferença entre os dois. Então esse é o nosso código. Eu vou começar com a função f, que vou fazer de início o seno de x. Então vou gerar pontos segundo o seno e vou tentar passar o polinômio por eles. A minha função L, como eu defini lá meu polinômio, é simples, ele depende do x, que é a variável, os xd, que são os pontos de entrada que eu quero que ele passe, né? E dizendo de grau n e qual o índice k do polinômio que eu quero. Para fazer isso, basta eu pegar todo o meu L, é um produtório, como vocês lembram, então eu começo com L igual a 1, faço
a soma em todos os n pontos. E para quando o i é diferente de k, eu faço a diferença entre o x menos xi, x de k menos xi. Então, no meu programa principal, vou fazer o intervalo de 0 a π com... Vamos começar com 4 pontos, por exemplo. Então, de início, eu vou fazer o meu x andar de x0 até xn, né, com um passo n0 menos 1 para ter n0 pontos. Eu vou imprimir os pontos que eu quero, vou pular 2 linhas e a partir daí eu calculo meu polinômio, como eu botei na fórmula, somando f de xi vezes o polinômio L de xi de k. Por que eu fiz isso? Isso é uma maneira que a gente tem de fazer gráfico no Gnuplot, em que primeiro você gera pontos de um arquivo e depois do outro. Para não ter que gerar em 2 arquivos diferentes, a gente separando 2 grupos de dados por 2 linhas em branco, a gente consegue com o mesmo arquivo traçar 2 curvas. Tá? Então vamos rodar o programa, compilei e vou pedir para sair em um arquivo que eu chamei de saída.dat. Esse é o resultado no meu saída.dat. Eu tenho os 4 pontos que eu pedi, de menos π a π, com 2 aqui no meio, com esses valores para a função seno, e esses são os resultados da interpolação. Vamos ver no Gnuplot então. Então esse é meu script do Gnuplot. As primeiras linhas, como sempre, é só para embelezar o gráfico, tornar ele de fundo escuro e frente clara. E aqui eu ploto saída.dat, aqui está o segredo, index 0. Index 0 ele vai pegar todos os pontos até encontrar 2 linhas em branco. Então eu vou plotar esse arquivo com pontos, né, em amarelo, com ponto do tipo 5, tamanho 2, font size 2, sem legenda. Depois eu vou plotar o mesmo arquivo índice 1, que é a interpolação. Esse eu quero com linhas, com a legenda P de x e o seno para comparação. Aqui está o resultado, os pontos em amarelo que eu cedi, 4 pontos. Aqui só a interpolação em verde, que é meu P de x. Então parece a cara de um seno, mas se eu desenho o seno para comparação, agora sim a gente vê que o seno está limitado entre menos 1 e 1. O meu polinômio passa um pouquinho, né? Não ficou ruim, mas dá para melhorar isso aí. Dá para melhorar se a gente acrescentar mais pontos. Se ao invés de 4 pontos, eu escolho agora, por exemplo, 15 pontos, gero um novo gráfico. Esse é o resultado, então, do meu gráfico. Observa que esses são os pontos que eu fiz a minha extrapolação. Esse é o polinômio sozinho. Então, você observa que ele passa por um bom número de pontos. E aqui está o seno para comparação. Então, parece ter resolvido. Mas essa aqui é a função seno. Será que isso vale com todas as funções? Vamos complicar um pouco. Agora, ao invés do seno, eu vou entrar com essa outra função aqui, 1 sobre 1 mais 25x2. É uma função super localizada em x igual a 0, né, e que cai rapidamente para pontos distantes do eixo do ponto x igual a 0. Então vou começar de novo com 5 intervalos apenas. Esse é o resultado, então, para a nossa função 1 sobre 25 vezes x², que é essa curva em azul, que passa por todos os pontos. A interpolação, como vocês podem ver, fica bem ruim, apesar de passar em todos os pontos, que foi o que a gente pediu no problema de interpolação, que passasse por todos os pontos. Mas comparando com a função a partir da qual a gente gerou os pontos, o resultado não parece bom. Mas, de novo, a gente pode aumentar o número de pontos. Aumentar o número de pontos, nessa técnica, significa aumentar o grau do polinômio. Esse agora é o resultado, e como vocês podem ver,
é bastante ruim. Ele aproxima para pontos aqui do centro, mas perto da extremidade, o resultado é muito, muito ruim. E isso é característica, acontece porque a gente usa um polinômio de grau muito alto, que é um polinômio de grau 10, então, portanto, ele é suscetível a apresentar essas grandes variações, embora passe por todos os pontos. Então, qual é a saída nesse caso? A saída que a gente faz e que a gente vai usar nos próximos vídeos, ao invés de passar um único polinômio em todos os pontos, o que a gente vai fazer é ajustar polinômios de graus menores, portanto que oscilam menos, em trechos da minha curva. E com isso eu não vou ter uma função contínua, bonitinha, como tem o polinômio, mas pelo menos as aproximações podem parecer mais fiéis. Aqui dá para entender por que o erro é tão ruim nas extremidades, é porque aqui conta basicamente o valor da função nesses pontos, ao passo que aqui no meio ele é influenciado pelos polinômios que passam perto desses pontos aqui também. Então é natural que o erro seja pior nas extremidades. Então, embora o problema do polinômio interpolador de Lagrange passe por todos os pontos, não necessariamente ele reflete a função que está por trás. Por isso que é sempre bom saber qual é o fenômeno físico que tem por trás dos pontos. Por enquanto, o que a gente vê é que polinômios de grau muito alto, dado a característica do polinômio de poder flutuar bastante e ter vários parâmetros envolvidos, pode não ser a melhor saída para todas as funções. A gente volta a esse assunto nos próximos vídeos, quando a gente tratar de integração numérica. E eu vejo vocês lá. Até lá!